Boa noite. Boa noite. No Dia da República, Temer alerta sobre tendência autoritária. O presidente critica a centralização e defende a harmonia entre poderes. Um dia depois, ex-governador de Mato Grosso do Sul deixa a prisão. André Putinelli é acusado por desviar mais de 200 milhões de reais. Nenê Constantino, ex-dono da Gol, volta a ser condenado por homicídio. A pena é de 13 anos de prisão por mandar matar um empregado. Nos ônibus de São Paulo, um conflito diário entre motoristas e passageiros. Na atenção do trânsito, aumentam os casos de agressões verbais e físicas. Morre aos 96 anos o pintor e escultor Franz Kreisberg. Polonês brasileiro, ele pôs a arte a serviço da causa do meio ambiente. 20 anos depois, Rony Fon volta a cantar e grava um DVD. Com músicas internacionais antigas e renda para ações beneficentes. O Jornal da Gazeta está no ar. Perigo nos ares. Balão assusta moradores e destrói o telhado na zona oeste de São Paulo. Pouco antes, o Campo de Marte teve as atividades interrompidas por causa do artefato de mais de 20 metros de comprimento. Imagens postadas nas redes sociais mostram que o balão foi visto primeiro em Guarulhos, na Grande São Paulo, e perto do aeroporto de Cumbica, colocando em risco os aviões que pousavam e decolavam. Por volta das 8 da manhã, o mesmo balão atingiu este prédio de 12 andares em Perdizes, na zona oeste de São Paulo, assustando os moradores. Seu Eloy conta que estava sentado perto da janela do seu apartamento, que fica no 10º andar, quando tudo escureceu. Eu costumo ler nesse ponto por causa da luz. De repente, ficou tudo preto. Comecei a puxar todo aquele balão para cá. O que eu poderia pegar, eu trazia para dentro do meu apartamento e escorava com o corpo. E ao mesmo tempo, falei, minha filha, liga para a polícia para dizer o que está acontecendo. Essas imagens mostram a bandeira de mais de 20 metros presa ao prédio. O corpo de bombeiros foi chamado para apagar o fogo, que atingiu o telhado de uma outra casa. Só para vocês terem uma ideia, todo esse material que está aqui pertencia apenas à bandeira que estava presa no balão. O balão mesmo pegou fogo e acabou atingindo esta casa. E parte do telhado ficou danificada. Natanael estava dormindo quando ouviu um barulho no quintal de casa. Abri a janela para ver, aí já estava cheio de polícia, bombeiro aqui já. Aí eu corri aqui para frente, meu quarto lá no fundo, abri a janela, já estava caído aqui no prédio aqui. Por causa deste balão, até o aeroporto do Campo de Marte, na Zona Norte, que recebe voos executivos e de escolas de aviação, teve que ser fechado por 15 minutos. No último domingo, o aeroporto de Congonhas, na Zona Sul, também teve que ser fechado por 2 horas, por causa de um drone que sobrevoou a cabeceira da pista, o que causou um grande transtorno para os passageiros e um prejuízo de mais de R$1 milhão para as empresas aéreas. A Polícia Federal abriu inquérito para tentar identificar os responsáveis, que podem responder por crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo. Já soltar, fabricar ou vender balões é considerado um crime ambiental, com pena de 1 a 3 anos de detenção. Segundo a Polícia Militar Ambiental, só este ano, 114 pessoas foram detidas por soltar balões em todo o estado. 196 artefatos foram apreendidos e mais de R$1.500.000 arrecadados em multas. Prefeito João Dória, do PSDB, demite o prefeito regional da Casa Verde, Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte. O gestor reclamou da falta de recursos da prefeitura para limpar um piscinão do bairro que, segundo ele, poderia causar enchentes. O discurso do prefeito regional da Casa Verde, Vila Nova Cachoeirinha, foi no último sábado, durante reunião da Comissão de Finanças da Câmara Municipal, presidida pelo vereador petista Jair Tato. As declarações de Paulo Caim ocorrem no momento em que a gestão de João Dória, do PSDB, gastou somente 21% do orçamento previsto para a contenção de enchentes no município este ano. A prefeitura explicou a demissão por meio de uma nota.
O texto diz que Paulo Caim foi exonerado do cargo por ter demonstrado conformismo diante das dificuldades, em lugar de empenho e criatividade na superação dos desafios, como exige a atual administração municipal de seus colaboradores. Sobre a limpeza do piscinão, a Prefeitura informa que o pregão para a contratação da empresa que fará o serviço está suspenso pelo Tribunal de Contas do município, mas que os problemas serão resolvidos o mais rápido possível e que o desassoreamento do local está previsto para ser executado até o dia 15 de dezembro. Por meio da nota, o governo municipal acrescenta que todos os piscinões da cidade estão operando normalmente. O prefeito regional demitido disse que entende a situação financeira da cidade, mas que a reclamação foi uma forma de chamar a atenção de João Dória para a Casa Verde. Também disse que o discurso inflamado era a opinião de um cidadão falando, e não apenas o político. Nos últimos dias, outros integrantes da gestão tucana foram afastados. O mais recente foi a exoneração do engenheiro Alexis Beghini, responsável pela coordenadoria de projetos e obras da Prefeitura Regional da Sé. Alexis é filho de José Alexis de Carvalho, diretor de empresa contratada para fazer a coleta de lixo na cidade. A Prefeitura esclareceu que o desligamento foi para reforçar a lisura nos processos de fiscalização dos trabalhos de varrição. Antes, o prefeito João Dória havia demitido Lucas Tavares, chefe de gabinete da Secretaria Especial de Comunicação. Ele teria atuado para dificultar a obtenção de dados públicos solicitados via Lei de Acesso à Informação. No total, desde o início da gestão, em janeiro, Dória já trocou 5 secretários. O prefeito aprovou a lei que cobra impostos para os serviços de música e filmes em streaming, como Spotify e Netflix. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 1º foi publicado hoje no Diário Oficial e aproveita um projeto da gestão Haddad sobre incentivos fiscais. A taxa cobrada das empresas será de 2,9% e será aplicada a partir de 2018. A tributação faz parte do pacote de medidas apelidado de X-Tudo, que também autoriza o uso das verbas de multas de trânsito como garantia para captar recursos. O Ministério Público Federal diz que o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Piccini, e os deputados estaduais Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do PMDB, lideram uma organização criminosa. Os 3, acusados por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, terão pedido de prisão analisado amanhã pelo Tribunal Regional Federal. Os 3 deputados foram levados ontem para prestar depoimento na sede da Polícia Federal do Rio. Eles são acusados de receberem mais de 100 milhões de reais em propina das empresas de ônibus da cidade comandadas pela FETranspor. Dinheiro, segundo o Ministério Público Federal, que os 3 continuaram a receber, mesmo após a prisão do ex-governador Sérgio Cabral. Ainda de acordo com o Ministério Público, os parlamentares articularam a aprovação de projetos favoráveis aos empresários que pagavam pelas vantagens indevidas. De acordo com o delator Álvaro Novis, Paulo Melo teria recebido 54 milhões da FETranspor. Piccini teria recebido 58 milhões. Para os investigadores, desde a prisão de Cabral, Piccini se tornou o político mais poderoso do estado. Ele comanda a Alerj pela 6ª vez. Paulo Melo também já foi presidente da Assembleia. Já Edson Albertassi, segundo os investigadores, seria uma figura de ascensão dentro do grupo. E ontem, após a Operação Cadeia Velha da Polícia Federal e de ter a nomeação barrada para o Tribunal de Contas do Rio, Albertassi anunciou que desistiu de assumir a vaga no TCE. Na operação de ontem também foram presos os empresários do transporte Jacob Barata Filho e Lelis Teixeira. Eles estavam em recolhimento noturno por determinação do Supremo Tribunal Federal. Todos negam as acusações. O presidente Temer diz que o país tem tendência a caminhar para o autoritarismo. A declaração do presidente foi feita em Itu, no interior de São Paulo, para onde o governo foi transferido simbolicamente neste feriado. A cidade é considerada o berço da República. Em 1873, foi palco de uma convenção que discutiu a criação da nova forma de governo.
No município, Temer participou da entrega do título de cidadão ituano a José Eduardo Bandeira Melo. O advogado e administrador é amigo do presidente há mais de 50 anos. Ele também foi vice-presidente da Fiesp. Se nós não prestigiarmos certos princípios constitucionais, a nossa tendência é sempre caminhar para o autoritarismo, para uma certa centralização. Nós até, do povo brasileiro, nós temos uma certa, digamos, uma certa tendência para a centralização. O presidente também lembrou que, após a proclamação da República em 1889, o país viveu longos períodos de conflitos e disse que a marca do seu governo é o diálogo. Nós temos sempre que governar com espírito de abertura, ouvindo a todos, fazendo harmonia entre os poderes. O governador Geraldo Alckmin e o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, ambos do PSDB, também estavam na cerimônia. Esta semana, o ministro das Cidades, o tucano Bruno Araújo, pediu demissão. O substituto para o cargo ainda não foi anunciado. O PSDB está dividido no apoio a Temer. A saída de Araújo antecipou as discussões sobre uma possível reforma ministerial. A ideia inicial do presidente era trocar todos os ministros que serão candidatos nas eleições do ano que vem. Mas a proposta não teria caído bem aos ouvidos da base governista, o que pode forçar o presidente a adiar as mudanças. Logo após a visita a Itu, Temer retornou a Brasília. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele analisa a viagem do presidente Temer a Itu. Neste feriado de 15 de novembro, Michel Temer transferiu simbolicamente a sede do governo para a cidade de Itu, espécie de berço do movimento republicano. A pretexto de enaltecer a proclamação da República, Temer participou de uma homenagem ao advogado José Eduardo Bandeira de Melo, seu amigo e ex-sócio. Como Itu foi o berço da República, viemos aqui para comemorar esse evento e dar um abraço no amigo, disse Temer. Foi o abraço mais caro da República. Mobilizaram-se equipes precursoras, seguranças, avião, helicópteros, carros, o diabo. Ao discursar, Temer disse que é preciso prestigiar certos princípios constitucionais. Do contrário, desperta-se um monstro centralizador que dorme dentro do brasileiro. Ditaduras aconteceram no Brasil porque o povo também quis, disse Temer, soando como se quisesse realçar que os que o atacam flertam com o golpe. Longe do Teatro de Itu, sob a regência do Planalto, congelam-se investigações e comercializam-se ministérios. Há mais de um século, o historiador Capistrano de Abreu propôs uma Constituição sucinta para o Brasil. Apenas 2 artigos. Artigo 1º, todo brasileiro deve ter vergonha na cara. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Se essa Constituição estivesse em vigor, Temer seria um presidente antirrepublicano e inconstitucional. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista a educadora Lisete Arelaro, professora da USP, pré-candidata do PSOL ao governo de São Paulo. Depois de 28 horas de julgamento, o empresário Constantino Oliveira, ex-proprietário da Gol Linhas Aéreas, foi condenado a 13 anos de prisão pelo assassinato de Tarcísio Gomes Ferreira, um ex-funcionário dele. Conhecido como Nenê Constantino, o empresário poderá recorrer em liberdade. Por causa da idade, ele tem 86 anos. Além dele, foram condenados o ex-vereador de Amaralina, Vanderlei Batista, e João Alcides Miranda. O crime aconteceu em 9 de fevereiro de 2000. Tarcísio Gomes Ferreira era funcionário de uma empresa de ônibus de Constantino e participava da invasão de um terreno de propriedade da família do empresário. Nenê Constantino é apontado como mandante do crime e foi condenado por homicídio qualificado por motivo torpe. Em maio, Nenê, Vanderlei e João Alcides já tinham sido condenados por homicídio qualificado pela morte de um líder comunitário. O ex-governador do Mato Grosso do Sul, André Putinelli, do PMDB, foi solto hoje. Ele ficou menos de 24 horas preso. A decisão do desembargador Paulo Fontes, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, também se estende ao filho dele, o advogado André Putinelli Júnior.
Os dois foram presos ontem numa operação que investiga desvios de 235 milhões de reais em obras com dinheiro público da União e um esquema de propinas de 20 milhões para o PMDBista. André Putinelli é acusado de ser o chefe de um esquema de propina que existe há mais de 10 anos no estado. O filho dele, André Putinelli Júnior, também havia sido preso preventivamente na 5ª fase da operação. Os dois foram levados ontem para a Superintendência da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul. O desembargador deu a liminar em pedido de habeas corpus apresentado pelos defensores dos dois, os criminalistas Antônio Cláudio Maris de Oliveira e René Silfe. O argumento central da defesa é que a Procuradoria já havia requerido anteriormente, em maio, a prisão de Putinelli, medida que foi rejeitada pela Justiça. Além disso, a defesa de André Putinelli e do filho dele alegou que a operação ainda está em curso e não tem nada de conclusivo. Rony Fon volta aos palcos. Depois de mais de 20 anos longe da música, o apresentador do programa Todo Seu, aqui da TV Gazeta, acaba de gravar um DVD. No repertório, canções internacionais das décadas de 40 e 50, interpretadas pela primeira vez por Rony Fon. Foi uma noite de clássicos. E muito romantismo. Para uma plateia de apenas 80 convidados, todos amigos, Rony Fon voltou a cantar. No repertório, clássicos da música americana. 3 dias após a gravação do DVD, o Rony Fon nos recebe aqui na casa dele para nos contar um pouco como é que foi reviver essa experiência de palco, de colocar a voz para um público que fazia mais de 20 anos, né? Eu tremia como uma vara verde. Não tinha nenhum comprometimento profissional com isso. Foi um projeto para a caridade, não tenho nenhuma intenção em retomar a carreira musical, mas deu aquela coisa que eu falo que não é um frio na barriga, é um iceberg dentro do estômago. O DVD será lançado em março e terá venda revertida para o tratamento do câncer e outras ações beneficentes. Rony diz que foi convencido por amigos, mas que não quer retornar para os palcos e nem recomeçar como músico profissional. Durante a carreira na música, Rony Fon lançou 22 discos, mais de 80 compactos que venderam 10 milhões de cópias. E tudo começou com uma versão dos Beatles que também foi um grande sucesso, Meu Bem. Mas meu bem partiu e hoje eu vivo triste, mudo, a buscá-la por onde eu andei. Com a primeira música estourada, ele foi convidado a apresentar na TV Record o programa Pequeno Mundo de Rony Fon. Mas não foi um sucesso fácil. Rony conta que, por ser de uma família rica e tradicional, sofreu preconceito de todos os lados. Como? Vai fazer música de cabeludo, música de inglês, não tem música engajada, não tem música com mensagem social, você é um traidor da causa, aquelas bobagens de garoto. Perdi o suporte de amizades e o suporte familiar. Ele também não gostava do repertório romântico que a gravadora impunha. Grava isso, aí você vai gravar isso, que isso vende. Pô, eu gravei A Praça, por exemplo, contrariadíssimo. Rock and roll gravando Marcha Rancho. Quem acompanha o programa Todo Seu aqui na Gazeta desde 2004 sabe que mesmo oficialmente longe da música, Rony Fon sempre dá uma canja para os telespectadores, bonitinhos e bonitinhas da TV. Dejaste abandonada la ilusión que había mi corazón por ti. Olha, eu vou falar uma coisa para você, para ninguém ouvir. Eu gosto muito mais de apresentar programa do que de cantar. Reach out to me. Other eyes smile tenderly. No Rio de Janeiro, baleia morta encalhada na praia de Ipanema. Com cerca de 30 toneladas, entre 13 e 15 metros de comprimento, a carcaça do animal surpreendeu os banhistas nesta manhã de feriado. Segundo o Instituto Estadual do Ambiente, INEA, a baleia está em avançado estágio de decomposição, depois de ficar 10 dias morta em alto mar antes de ser arrastada para a praia de Ipanema. Os trabalhos de remoção do animal serão feitos durante a noite.
Hoje nós tivemos um belo dia de sol e calor em praticamente todo o estado de São Paulo. Mas, de acordo com a meteorologia, o tempo deve voltar a ficar instável. Vamos às informações de Mariana Armentano. Uma nova frente fria avança pelo Brasil e traz de volta a chuva, inclusive aqui para São Paulo. Como a gente vê no mapa, vai chover nessa quinta-feira em quase todo o país, com exceção ali do Rio de Janeiro e entre o Amapá e o norte da Bahia. No sul do país, uma nova frente fria deixa o tempo bem estável, até com risco de chuvas fortes. E olha, essa frente fria vai avançar em direção ao sudeste nesses próximos dias, viu? E mesmo com toda essa chuva prevista, as temperaturas continuam altas. Em Natal, chuvas passageiras e máxima de até 31 graus. Em Salvador, o dia abre em relação a hoje, chove só de manhãzinha, logo o sol aparece e a máxima vai aos 29 graus. Na capital gaúcha, o dia começa com 18 graus, mas a máxima à tarde chega aos 29 graus, assim como em Cuiabá, mas a máxima por lá bate na casa dos 35 graus amanhã. Para São Paulo, o tempo volta a ficar instável em todas as regiões. A massa de ar seco perde força e a umidade volta a aumentar sobre todo o estado. O sol ainda brilha forte, a sensação é de calor durante a tarde, mas no decorrer do dia as nuvens ficam mais carregadas e aí há previsão de pancadas rápidas e isoladas de chuva. Ainda vai fazer muito calor. Os termômetros vão bater na marca dos 36 graus em Presidente Bernardes, dos 37 graus em Votuporanga, dos 35 graus na cidade de Ribeirão Preto, Araraquara, São José do Rio Preto e também no litoral, lá na cidade de Santos. Bastante calor por lá amanhã. Agora, para a capital, as noites vão ficar mais quentinhas e os dias bem abafados, com pancadas previstas a partir da tarde. A quinta-feira vai começar com mínima de 19 graus nessa madrugada e à tarde chega a fazer até 32 graus. Na sexta-feira nada muda, a máxima se mantém nos 32 graus por aqui e no final de semana o tempo fica mais instável e mais nublado. No sábado a máxima prevista é de 30 graus aqui na capital. A chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês Emmanuel Macron abriram as negociações políticas na reta final da Conferência da ONU sobre o Clima. Professores e alunos da Faculdade Casper Libero estão em Bonn, na Alemanha, e têm as últimas informações da COP23. Os 25 chefes de Estado reunidos aqui em Bonn sabem dos dados alarmantes sobre o clima que continuam a assombrar o planeta. Temperatura aumentando, ilhas que podem desaparecer da face da Terra, além de desastres que ameaçam populações inteiras. Países ricos como França e Alemanha, além do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, apelaram para que o mundo financie projetos sustentáveis. A primeira-ministra Angela Merkel enfatizou que o Acordo de Paris foi apenas um passo, mas não é o suficiente. Segundo vários especialistas reunidos aqui na COP23, esse acordo representa apenas 1/3 de todas as medidas que seriam necessárias para conter a tão nociva mudança climática. Enquanto isso, na sala ao lado, líderes indígenas do Brasil e da América Latina mostravam a cara. Eles ainda se sentem ameaçados e, por isso, reivindicam direitos e territórios. Para eles, é fundamental participar de encontros como esse e mostrar a resistência de uma cultura que está cada vez mais escassa. A COP23 termina nesta sexta-feira. Hoje, o Brasil oficializou a candidatura para sediar a COP25, que vai ser em 2019. No ano que vem, quem vai receber o evento da ONU é a Polônia. Morre no Rio de Janeiro, aos 96 anos, o artista plástico polonês Franz Kreisberg. Radicado no Brasil, ele fez da arte uma bandeira contra a devastação das florestas brasileiras. O polonês Franz Kreisberg chegou ao Brasil ainda jovem, no fim da década de 40. Com suas obras, fez críticas a queimadas, exploração de minérios e desmatamento da Amazônia. Kreisberg mostrou talento como escultor, pintor e fotógrafo. Na Segunda Guerra Mundial, perdeu a família e se mudou para a Alemanha, onde foi aluno da Academia de Belas Artes de Stuttgart. No Brasil, teve muitos endereços. Participou da primeira Bienal Internacional de São Paulo, com suas pinturas. Morou no Paraná e no Rio, onde dividiu um ateliê com o escultor Franz Weissmann. Em 1972, o artista se mudou para Nova Viçosa, no sul da Bahia, mas viajava constantemente para a Amazônia.
Krasberg era famoso por usar raízes, cipós, caules e troncos de árvores para criar a arte que denuncia as agressões à natureza. Uma relação muitas vezes diária, mas nem sempre amistosa. Crescem as reclamações entre passageiros, motoristas e cobradores no caótico sistema de transporte público de ônibus aqui na capital. O passageiro reclama que o motorista não para quando ele dá sinal. Às vezes acontece os motoristas ver que você tá vindo correndo para pegar o ônibus e dá partida mesmo assim. Ou às vezes você tá no ponto mesmo, dá o sinal e ele passa direto, não sei qual motivo. Já o motorista fala que é o passageiro quem sinaliza errado. Aí tem uns que dá sinal e já abaixa a mão. Aí você tá aproximando do ponto e você não viu que a pessoa dá sinal, você sai. Aí é onde que a pessoa acha que você não parou, né? Que a pessoa acha que a gente tem que estar de olho nela e a gente tem muita coisa para observar. Essa discussão parece eterna. O problema é quando as palavras ganham tom de ameaça ou então se transformam em briga. Os motivos mais comuns normalmente envolvem problemas relacionados ao trânsito, como a morte do motorista Joaquim Pereira de Souza, de 61 anos, na madrugada de ontem, na zona leste da capital. 2 homens estavam em um carro e um deles teria matado Joaquim depois de uma discussão. O Sindimotoristas é o sindicato responsável pela categoria e contabiliza as agressões verbais e físicas registradas pelos motoristas e também pelos cobradores. Durante todo o ano passado, foram 131 casos. Neste ano, apenas entre os meses de janeiro e agosto, foram 128. Essa cobradora que pediu para não ser identificada foi xingada na semana passada. Me senti muito mal porque ele não me respeitou por ser mulher, entendeu? Eu expliquei para ele 2 vezes que o bilhete dele não tinha como recarregar aqui, mas ele queria pôr recarga no bilhete dele. Na minha opinião, eu acho, do lado pessoal, ele não queria pagar. Dos 2 lados, passageiros e funcionários, todos acham que tem razão. Pra gente que é idoso, ele não espera sentar não, de jeito nenhum. Se você não se segurar, você cai. Para monitorar o modo como os motoristas dirigem, uma das empresas permissionárias de ônibus coletivos de São Paulo está usando este aparelho azul no painel do veículo. Ele focaliza tudo, a curva brusca, a freada brusca, aceleração brusca. Para quê? Para saber, né, onde são os pontos que mais dá esse tipo de evidência e tá evitando. Em meio à correria do dia a dia e principalmente do estresse dentro dessas longas filas de trânsito que o paulistano está acostumado a enfrentar, talvez o segredo seja o bom senso entre todos e, acima de tudo, respeito. Às vezes é muita coisa para ele, né? O semáforo, né? As pessoas entrando e saindo, idosos, um monte de coisas. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM, declarou ao jornal Estado de São Paulo que o governo tenta transferir a responsabilidade pela aprovação da reforma da Previdência ao Congresso Nacional. Maia defendeu que o texto deve ser aprovado o quanto antes, ressaltou o comprometimento coletivo como necessário. A nova proposta sofreu mudanças depois de passar pela comissão da Câmara dos Deputados. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Ninguém sabe se vai ter mesmo reforma da Previdência neste ano, mas o governo e o Congresso estão inventando um projeto novo para ver se conseguem aprovar a coisa. As 2 primeiras mudanças importantes já apareceram. Primeiro, o tempo mínimo de contribuição não será mais de 25 anos, como na proposta original do governo. Ficaria como está hoje. A gente só pode se aposentar com pelo menos 15 anos de contribuição por INSS. Em compensação, tem a segunda mudança. A mordida no valor da aposentadoria tende a ser maior. Para receber o valor integral da aposentadoria de cada um, será preciso ter contribuído por pelo menos 44 anos. Como assim? Quem tiver idade mínima para se aposentar e tiver contribuído por 15 anos para o INSS, receberia 50% do valor da aposentadoria. 50% do quê? 50% da média dos salários recebidos na vida de trabalho. Continuando, se a gente contribuir por mais de 10 anos, isto é, se contribuir por 25 anos no total, recebe mais. Ou seja, recebe de aposentadoria o equivalente a 60% da média dos salários. Se contribuir por 36 anos, recebe 80% e assim por diante. Só receberia aposentadoria integral, 100%, vamos repetir, quem contribuísse por 44 anos. Resumo da ópera, a intenção é reduzir o valor final das aposentadorias na prática. Mas ainda faltam definições importantes.
Por exemplo, como ficaria a regra para quem já está perto da aposentadoria? Pela nova regra, a idade mínima deve ser de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Mas essa idade mínima não passa a valer imediatamente. Pelo projeto original do governo, o projeto de reforma, em 2018 a idade mínima seria de 55 anos para homens e 53 para mulheres, e a cada ano a idade mínima subiria um ano. Como vai ficar agora, não se sabe. Mas vai ter reforma mesmo? O governo estava achando que dar uns ministérios para alguns partidos ajudaria a conseguir votos no Congresso. Mas a chamada reforma ministerial também virou uma confusão. Está cada vez mais difícil votar uma reforma neste ano. Se não passar agora, seria possível votar a Previdência só depois da eleição, no final do ano que vem, e olhe lá. Mas é bom ficar de olho mesmo. Boa noite. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, denunciou o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Admar Gonzaga Neto, pelo crime de lesão corporal contra a mulher dele, Hélida Souza Matos. Hélida registrou um boletim de ocorrência em junho. Em depoimento à polícia, ela relatou que foi empurrada e xingada. Logo depois, Hélida retirou a queixa, mas o Ministério Público prosseguiu com o caso. Como Gonzaga é ministro e tem foro privilegiado, a denúncia tramitará no Supremo Tribunal Federal. Mas, para que ele se torne réu, a denúncia ainda precisa ser aceita no STF. O maior evento de motos da América Latina, o Salão Duas Rodas, reúne as principais marcas e os amantes das motocicletas. Os amantes de motocicletas tentam explicar de onde vem a paixão. Adrenalina, liberdade, sensação de assim, um certo empoderamento em cima de uma máquina dessa. Né? Antes da moto, antes do equipamento, é a paixão por viajar, por estar com amigos. E aí vem a motoca, né? A motoca é o complemento de tudo isso, porque sem ela você não vai para lugar nenhum. São diferentes marcas, cores e tamanhos. Os admiradores procuram a melhor pose para a foto. Mas é bom saber o preço também. Essa moto esportiva, por exemplo, custa quase R$500 mil. É a mais cara do salão. É um paraíso, né? É o nosso paraíso, é o nosso playground, né? Essa é a 14ª edição do Salão Duas Rodas, que todo ano traz novidades do mercado. São 400 marcas nacionais e internacionais. Mesmo com tanta variedade, não foi possível encontrar nenhuma moto sustentável como as elétricas. Com a tendência mundial em produzir cada vez mais carros movidos à energia elétrica, para o setor de motocicleta essa realidade está cada vez mais distante. As produções atuais são focadas mais para os países europeus. Esse movimento do ambientado elétrico tem que ser mesmo um movimento, não dá que é só uma marca que inicia. Dá quando essa marca é claramente muito posicionada no mercado, muito forte, mas também aqui no Brasil tudo vai acontecer, tem simplesmente um tempo diferente, o elétrico é uma necessidade mundial. Já para essa outra marca, o problema é trazer a tecnologia. Acho que o Brasil ainda não está preparado por infraestruturas para trazer essa moto elétrica. Enquanto o mercado se adapta a essa tendência mundial, a produção nacional dá sinais de crescimento mesmo em meio à crise. No mês passado, foram emplacadas 3.249 unidades por dia, uma alta de 3,9% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas. O Salão Duas Rodas vai até o próximo domingo, dia 19, na São Paulo Expo, na Rodovia dos Imigrantes. Os ingressos custam de R$ 45 a R$ 300. E agora as notícias do esporte, com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo a educadora Lisete Arelaro, pré-candidata do PSOL ao governo de São Paulo. Tá chegando a hora, o Corinthians pode ser campeão brasileiro na noite de hoje em Itaquera. O clima é de festa e muita expectativa na Arena Corintiana. Pois é, a expectativa é grande e a festa, por enquanto, moderada. Mas o torcedor poderá soltar definitivamente o grito de campeão entalado na garganta. O repórter Osmar Garrafa está neste momento na Arena Corinthians e nos traz as informações sobre o jogo de logo mais. Boa noite, Garrafa.
Boa noite, Celso. Falamos aqui ao vivo da Arena Itaquera, portões ainda fechados, 43 mil ingressos, todos esgotados para a partida desta noite, Corinthians e Fluminense. O Corinthians joga por uma vitória simples para não depender de nenhuma combinação de resultados para conquistar o heptacampeonato. O Corinthians, que além do jogo de hoje contra o Fluminense, tem mais 3 partidas a cumprir. Ele ainda enfrenta Atlético Mineiro aqui mesmo na Arena e sai por 2 vezes, contra o Flamengo no próximo final de semana e na última rodada contra o Sport. A ansiedade é muito grande por parte dos torcedores. Já para o técnico do Corinthians, Fábio Carille, o clima entre jogadores e comissão técnica não é de uma ansiedade tão grande assim. Vamos ouvir o técnico do Corinthians. Do jeito que se desenhou essa reta final, o jogo contra o Palmeiras poderia vir para 2 pontos de diferença. Foi um jogo ali muito tenso mesmo para nós todos aqui. O dia a dia, aquela semana foi uma semana pesada assim, na questão de pressão e de tudo mais. Uma pelos nossos resultados e outra pela possibilidade do Palmeiras encostar de vez. Hoje eu estou muito tranquilo, cara. Tranquilo mesmo, ciente que não tem nada resolvido, mas com uma vantagem que nos dá essa tranquilidade. A gente tem que saborear essa tranquilidade nesse momento. Certo. Mesmo se não vencer, o Corinthians pode ser campeão neste meio de semana, dependendo de uma combinação de resultados, né, Celso? Pois é, neste momento estão jogando Grêmio e São Paulo. Se o time gaúcho tropeçar, o Corinthians, caso não vença hoje, pode ser campeão se o Palmeiras também tropeçar amanhã diante do Sport. Palmeiras que quer a vitória para garantir de vez um lugar na fase de grupos da próxima Libertadores da América. Alberto Valentim assumiu o Palmeiras na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time estava em 4º lugar, a 14 pontos do líder Corinthians. Mas logo de cara conseguiu 3 vitórias consecutivas que recolocaram o Verdão na briga. Apesar do resultado positivo contra o Flamengo na última rodada, o sentimento neste momento é um pouco de frustração, no dia em que o Corinthians tem tudo para ser campeão brasileiro, jogando em casa contra o Fluminense. Eu fiquei muito chateado lógico, com as 2 derrotas seguidas. A gente tinha uma chance aí boa de nos aproximarmos ainda mais do nosso rival. Mas nós temos que lembrar das boas partidas que nós fizemos. Até contra o Corinthians nós fizemos uma grande partida. Foi um jogo muito equilibrado. E depois veio o jogo do Vitória, onde nós não fomos bem. Aquele jogo ali teve muito abaixo. E já recuperamos contra o Flamengo. Então, a gente tem que, a partir do momento que algumas coisas vão ficando mais distantes, que é o caso do título, nós temos que procurar classificar da melhor maneira possível. A nossa ideia é de chegar pelo menos segundo lugar, para nós estarmos bem classificados, o clube tem uma receita maior, enfim. Celso, falando do jogo de hoje do Corinthians, né, o técnico disse que o clima é de tranquilidade. Você acha que essa deve ser a filosofia para hoje, para conseguir aí já garantir o título? Porque, veja só, o peso das costas já saiu. O Corinthians, quando enfrentou o Palmeiras, poderam ficar com 2 pontos só de diferença. Existia a possibilidade do Palmeiras superar o Corinthians. Aquilo era peso. Hoje é só uma questão de momento. Se o Corinthians for campeão hoje, vai ser contra o Flamengo. Se não for contra o Flamengo, vai ser contra o Atlético Mineiro. O título está praticamente garantido. É que hoje depende só dele. Então, uma vitória contra o Fluminense, faz a festa, solta o grito da torcida e nem tem por que ser diferente. O Corinthians tem 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Por hoje, assim, pode essa pressão já foi muito maior. Pode até não ganhar hoje, empatar o jogo, mas ainda assim o Corinthians é favoritíssimo por algumas razões. Pela campanha que faz, por jogar em casa, o clima que envolve o estádio, 43 mil corintianos lotando a arena, e o Fluminense faz uma campanha ruim. Não vence uma partida fora de casa desde julho. Ou seja, praticamente 4 meses o Fluminense não vence uma partida fora. Então são elementos que fazem crer que o Corinthians vai garantir o título hoje. Será, né? São indícios. O tempo dirá e amanhã eu vou poder comprovar aqui para você. É isso aí. Muito obrigada, Celso. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Com você, Gamberini. A seguir, Maria Lídia entrevista a educadora Lisete Arelaro, professora de educação da USP e pré-candidata do PSOL ao governo de São Paulo. Até já. Ai, menina, sabe o Pedro lá do trabalho? Do almoxarifado? Isso. Que bonito, mas estranho. Ele mesmo. O que tem? Acho que eu vou investir nele. Ai, amiga, se joga, investe. Falando nisso, esqueci de investir uma grana que tá na minha conta. Peraí, já vou. Ih,
Tá se complicando, madame. Faz no app. Epa! No app Bradesco, você faz investimentos sem gastar seu 3G. Epa! Epa não, app. Bradesco, pra frente. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. Existe uma fonte de energia? Está em toda parte. Ela é abundante e brasileira. Essa fonte de energia sou eu. Movidos pela curiosidade e pelo conhecimento, a gente vai longe. Vamos inventar? Uma jornada pelo conhecimento. Petrobras. Olha aí o segredo da Gabriela Pugliese para ajudar a reduzir a gordura localizada. Agora ficou mais fácil você eliminar de vez aquela barriguinha ou pneuzinho com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor é um tratamento completo para reduzir a gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada e as cápsulas agem nas gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2018, paixão por comunicação. Olha o que você não pode fazer quando sofre com varizes. Ficar em pé muito tempo? Não. E mostrar as pernas, hein? Dá até vergonha, não dá? Agora veja o que você pode fazer quando toma varicel. Eu posso andar o dia inteiro e não sinto mais dor nas pernas. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você alivia as dores, a sensação de peso e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. E com varicel creme você ainda hidrata profundamente as suas pernas. Com varicel você pode. R$1 bilhão. É quanto a CPI dos grandes devedores da Câmara dos Vereadores de São Paulo já conseguiu recuperar de impostos atrasados. A Câmara economizou ainda R$60 milhões para destinar à saúde, à educação e outras áreas. Os vereadores sabem que a sua participação é fundamental. Por isso, convidam você a participar das audiências públicas ou acompanhar as transmissões ao vivo no portal e nas redes sociais. É a Câmara de São Paulo trabalhando por uma cidade melhor. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a decisão do PSOL de concorrer ao governo de São Paulo. Eu entrevisto a educadora Lisete Arelaro, professora titular de Educação na Faculdade de Educação da USP, escolhida por unanimidade, pré-candidata do PSOL ao governo de São Paulo. Eu agradeço muito sua presença e nessa escolha, que foi unânime, como eu acabei de falar, a professora aceitou o desafio. Exatamente. Bom, eu quero começar por aí, na sua experiência pessoal, profissional, que é muito densa e rica, com uma atuação intensa na área da educação especificamente. Especificamente. E aí vem a questão, né? Ser governadora do principal estado, mais importante do país, né? Tem aí um nível de exigência muito elevado, de pré-requisitos para a gestão pública. A senhora se sente preparada para um encargo deste tamanho? Não tenho dúvida nenhuma, Maria Lídia. Estou mais preparada do que vários governadores hoje do Brasil, não tenho dúvida disso. Estou colocando exatamente 50 anos de experiência prática,
com o povo brasileiro, exatamente para ver se a gente muda um pouco. Fiquei impressionada, estou impressionada com o desânimo da juventude em relação às questões da política, né? E corrupção e isso. Você veja, mesmo as últimas eleições aqui em São Paulo, o número de abstenteístas foi superior ao número do que elegeu o prefeito de São Paulo. Então, esse desânimo, estou colocando a minha experiência, tá certo? Eu diria, a minha energia, tá certo? E a minha crença, realmente, que pode ser diferente, que pode mudar, exatamente para ir junto com a juventude. Trabalho com a juventude, eu dou aula até hoje e quando comentamos a possibilidade, vi uma certa animação. Então, estou querendo aproveitar a animação da juventude e vamos lá, juntos. Bom, agora, professora Lizete, já teve alguma experiência na gestão pública, foi secretária da Educação em Diadema, integrou a equipe do professor Paulo Freire na gestão Luísa Erundina, teve uma atuação. Mas o jogo político tem aí uma logística que escapa, às vezes, à compreensão geral das pessoas. E eu vou fazer uma pergunta. Sim. É para valer a sua candidatura? Ou o PSOL lança o seu nome como uma estratégia para ter uma moeda de troca na hora de compor alianças com partidos de esquerda? Bom, as negociações poderão ser feitas, isto não há dúvida nenhuma, não é? Todo partido, estou colocando o meu nome à disposição. Houve realmente uma aprovação que eu acho que traduz um pouco uma história de vida que foi uma unanimidade dentro do meu partido, não é? O que não é tão simples assim, porque há grupos e grupos, portanto, digamos que nós estamos começando a montar uma comissão de elaboração do programa e que envolve jovens, menos jovens e experientes e menos experientes, tá certo? De várias áreas, e eu tenho recebido apoio de muita gente, né? Eu diria que, na verdade, eu acho que nesse momento eu sou um nome com um caráter um pouquinho até suprapartidário, porque tenho 40 anos na USP, então eu recebi apoios, inclusive de colegas que eu não imaginaria, não é? Colegas até com convicções diferentes das nossas, diferentes das do PSOL. Bom, mas o jogo vai ser duro, né? Não tenho dúvida. Não, e será, especialmente. E alguns nomes já estão aparecendo. 22 anos de PSDB, digamos que é bastante. E também a gente acha o suficiente. Mas eu nem falo só nesse sentido, né? Quando eu digo em relação aos nomes que já estão sendo apresentados. Luiz Marinho, do PT, por exemplo, um nome do ponto de vista político, é um nome forte. José Serra, nessa última convenção aí, se ventilou muito a possibilidade dele voltar ao governo do Estado. João Dória, que apareceu aí e encantou, ganhou no primeiro turno. São Paulo também. Mas, veja bem, mas esses nomes eu estou colocando para fazer uma pergunta. Né? É isso, vai ser engraçado o Dória se candidatar. Se considerando os limites do PSOL, que é um partido pequeno, menos tempo na televisão, com a nova lei sobre financiamento de campanha, tudo isso que traz mais dificuldade, o seu nome é competitivo para enfrentar esses outros que são velhos de guerra na política? Talvez exatamente o novo esteja aí, tá certo? Nós não vamos usar dinheiro de empresários, não vamos nos comprometer com banqueiros e vamos entrar com aquilo que a gente sabe fazer. Nós temos uma proposta de governo, nós temos experiência de governo, temos gente que nos apoia e vamos querer disputar, sem medo de ser feliz e com a cara limpa. Acho que isso, nesse momento que só se fala em corrupção, tá certo? Vamos colocar uma história de vida, uma história de um partido briguento, pequeno, mas que faz barulho, que modifica as coisas. Acho que a atuação do PSOL nas áreas legislativas tem mostrado bem que a gente é de briga e que mais nós temos propostas interessantes, ponderadas e que podem mudar o país e, por que não, o Estado de São Paulo. Bom, e para encerrar, o que apresentará como sua principal prioridade se eleita governadora de São Paulo? Bom, uma coisa que precisa ser... A principal, a que tem que ser feita no Brasil e em São Paulo. Realmente retomar o papel do Estado
a favor da população brasileira, a favor da defesa das políticas sociais. O Estado é para atender a população brasileira. O processo de privatização hoje no Brasil é belicoso. Você veja que nós estamos vendo, e eu fico pasma, que realmente o Judiciário e mesmo o Legislativo não tomem nenhuma providência, simplesmente com o futuro do Brasil, que é a doação do pré-sal para multinacionais, que não têm interesse nenhum no desenvolvimento nacional. Então, eu acho que contra a privatização, olha, acelerada, que São Paulo também foi um bom exemplo que fez, né? Logicamente, nós vamos querer discutir propostas sobre isso, como evitar. Queria só ponderar uma questão. Privatização não é só venda de empresa estatal. Privatização é deixar de investir no serviço público, é reduzir o investimento no serviço público. Vejam como está, por exemplo, aonde eu mais trabalho e mais conheço. Veja como está a educação paulista. É um bom exemplo disso. Agradeço seus esclarecimentos, muito obrigada. Uma boa noite. Opa, eu que te agradeço. Gamberini. Espero voltar aqui algumas vezes. Certo, certamente voltará. Obrigada. O ditador Robert Mugabe, presidente do Zimbábue, foi preso hoje por militares. O exército nega que tenha tomado o poder no país africano e deposto o chefe de Estado que está na presidência há 37 anos. Tanques do exército tomaram as ruas da capital Harare e fecharam os prédios públicos. Pelo menos 3 ministros foram presos. Segundo testemunhas, tiros foram ouvidos perto da residência oficial do presidente Mugabe, de 93 anos. O presidente sul-africano Jacob Zuma, aliado de Mugabe, declarou que conversou com o chefe de Estado do Zimbábue por telefone e ele disse que está bem. Os militares tomaram a emissora estatal e divulgaram um comunicado dizendo que o objetivo da ação foi deter uma insurgência no entorno do presidente e prender pessoas que estavam fazendo mal ao país. A crise militar no Zimbábue começou depois da demissão do vice de Mugabe, Emmerson Mnangagwa. O episódio dividiu o partido que comanda o país, porque uma das partes alinhada ao ditador pretende que a primeira-dama, Grace Mugabe, de 52 anos, seja a sucessora do marido. A outra ala defende o vice como sucessor do ditador. Mugabe está no poder desde 1980. E agora vamos ao comentário de cultura com o César Job. Boas novidades no teatro em São Paulo. No Sesc Ipiranga estreia hoje o espetáculo A Tartaruga de Darwin, com direção de Mica Lins. O texto é do espanhol Juan Mayorga. Trata-se de uma fábula contemporânea sobre a tartaruga mais que centenária, estudada por Charles Darwin. Uma velha senhora propõe contar o que sabe a um historiador, desde que a leve de volta a Galápagos para poder morrer. No elenco, Ana Cecília Costa, Tuna Dueck, Marcos Suchana e Diego Machado. No Teatro Anchieta acaba de estrear um novo espetáculo do encenador Gerald Thomas, chamado Dilúvio. A atriz portuguesa Maria de Lima comanda um elenco de 6 mulheres. 2 delas, as nova-iorquinas Julia Wilkins e Lisa Giobbe, nenhum parentesco comigo, farão acrobacias aéreas. Thomas diz que não conta histórias, apenas propõe ideias com imagens e o resto é trabalho do público. A protagonista tenta salvar num oásis imaginário informação em excesso, empilhada em escombros e deixada a apodrecer. Dito assim, parece Beckett. Na música, aproveitando esses dias espremidos entre feriados, há vários shows anunciados. Maria Rita canta seus primeiros sucessos, acompanhada apenas de violão, hoje e amanhã, no Teatro Net. No setlist, Grito de Alerta, Carvalente e Pagu. Na segunda, Dia da Consciência Negra, Martinália faz show na Concha do Sesc Parque Dom Pedro e Rincon Sapiência se apresenta no Sesc Itaquera. Ambas as apresentações são gratuitas. E no dia 21, Fernanda Abreu apresenta o show do álbum Amor Geral, mais os sucessos de carreira no Teatro Porto Seguro. De Garota Sangue Bom e Rio 40 Graus, a Outro Sim e Saber Chegar. Na música erudita, destaque para a pianista ucraniana Valentina Lisitsa,
que já veio ao Brasil anteriormente. Ela toca dia 21 no Teatro Alfa, hits como Sonata ao Luar de Beethoven, Gaspard de la Nuit de Ravel e quadros de uma exposição de Mussorgsky. Ela já se apresentou com grandes orquestras e famosos maestros, mas jovem e bela, ela faz muito sucesso no YouTube. Boa noite. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Tem o vozeirão da cantora Paula Lima no musical do Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.